Nesse vídeo, nós vamos resumir as regras gerais sobre a reforma tributária. Sejam bem-vindos. Esse material aborda as mudanças estruturais da área tributária no Brasil, que a gente está chamando de reforma tributária. É claro que eu não pretendo esgotar o assunto. Princípios norteadores da reforma. O primeiro princípio que nós vamos falar é da neutralidade. O sistema tributário ele não deve interferir nas decisões econômicas dos indivíduos e empresas, garantindo assim uma alocação eficiente dos recursos. Outro princípio importante é a simplicidade. A reforma busca tornar o sistema tributário do Brasil mais simples, mais fácil de entender, de forma de também mais fácil de administrar, reduzindo custos para o contribuinte e para o governo. E a reforma ela visa distribuir a carga tributária de forma justa entre os diferentes segmentos da sociedade, cobrando mais de quem tem maior capacidade contributiva. Um outro item é o da transparência. É muito importante que o sistema tributário seja transparente, ou seja, que quem está pagando o imposto, que é o consumidor final, saiba exatamente quanto está pagando. E, claro, que o foco é a arrecadação. Então, pessoal, vocês acreditam nesses princípios lindos aqui para essa reforma tributária? Vamos ver o que está acontecendo de fato? Primeira coisa é o cronograma da reforma. Na primeira fase federal, vai ser começar em 2026, a gente está pertinho. Introdução de uma alíquota transitória de 1%. E essa alíquota de 1% é composta de 0,9% da CBS, que é o imposto que vai substituir o PIS, COFINS, IOF Seguros e uma parte do IPI, e o IBS, que é o imposto que vai substituir o ICMS e o ISS. E como é que vai ser essa divisão? Então, vai ser 0,9% da CBS e 0,1% da IBS. Tanto o CBS quanto o IBS poderão ser compensados na guia do PIS e COFINS. Então, apesar da gente estar testando aí dois impostos, um com a esfera mais estadual e municipal, que é o IBS, e outro com a esfera mais federal, que é o CBS, na fase de transição, que é a primeira fase, que é em 2026, os tributos vão ser recolhidos em duas guias, mas vão ser compensados no PIS e COFINS. Em 2027, entra em vigor a CBS e extingue o PIS e COFINS. Redução a zero das alíquotas de IPI, e só não vai reduzir a zero as alíquotas de IPI dos itens que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Porque na Zona Franca de Manaus é zero, mas para o resto do país, esses itens continuarão tendo IPI na alíquota que já existe na tabela hoje. Então, a Zona Franca de Manaus vai ter o IPI zero, porém as empresas que produzem esses itens, que são produzidos na Zona Franca de Manaus, e estiverem fora da Zona Franca de Manaus, vão tributar ainda IPI. O restante, IPI zero, porque entra o IS, que é o Imposto Seletivo. A criação do IS ela vem substituir a outra parte do IPI. E o IS, o Imposto Seletivo, ele é muito importante para a reforma tributária. Ele existe em vários países e o foco dele é até bonito, olha. Ele tem que tributar os itens que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Então, depois nós vamos detalhar um pouquinho ele. Continuidade do período de testes do IBS ainda, com a alíquota agora de 0,1%, sendo que 0,05% vai corresponder à alíquota municipal e os outros 0,05% à alíquota estadual. Agora o IBS deixa de ser compensado com o PIS e COFINS e passa a ser compensado com o ISS e com o ICMS. Imagina o caos nas obrigações acessórias, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. 2028 e 2032, nesse período de 2028 a 2032, ocorre a verdadeira transição estadual e municipal, e aí com mais gás, porque começa a ter impacto tremendo para algumas empresas. A redução da alíquota do ICMS em 10 pontos percentuais a cada ano, de 2028 a 2032. E nessa mesma proporção vai ser reduzidos os benefícios fiscais do ICMS. Então, começa a pesar aí para as empresas que têm benefícios. Redução da alíquota do ISS em 10 pontos percentuais, com a mesma regra do ICMS. E também, se tiver benefício, a mesma regra. Fixação pelo Senado Federal da alíquota do IBS, de forma a compensar a perda de receita dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso ainda não saiu, a questão da alíquota. 2033, conclusão da transição.
A reforma tributária entra em pleno funcionamento, o sistema substituindo completamente o sistema antigo e tem extinção completa do ICMS e ISS. Nessa fase de transição de 2026 a 2033, nós vamos apurar CBS, IBS, Imposto Seletivo, PIS, COFINS, em um certo período, ICMS, ISS e IPI. Então, pessoal, temos que começar a estudar agora, não dá tempo de aprender isso na virada da chave, que é em 2026, né? Tributação sobre o consumo, tributos incidentes, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, depois da reforma concluída, né, 2033 e diante, vai ficar CBS, IBS e IS, que é o Imposto Seletivo. Cumulatividade. Hoje, o sistema pode ser cumulativo e não cumulativo. Após a implantação da reforma tributária, vai ser não cumulativo, com exceção do imposto seletivo, que ele não passa adiante crédito nenhum e ele tributa uma única vez. Base de cálculo, tributação por dentro, composição da própria base, hoje, né? E depois da reforma tributária, a tributação vai ser por fora, como é parecido com o IPI hoje, né? Então a tributação passa a ser por fora e não compõe a própria base. Valor agregado, hoje não aplica-se valor agregado e depois da reforma, o CBS e IBS vão ser impostos sobre valor agregado. Então, a incidência sobre o que agrega na fase seguinte. Aí você vai falar assim, mas qual a diferença do regime cumulativo, não cumulativo e do valor agregado? Não tem muita diferença, mas no Brasil vai ter um impacto muito grande porque hoje tem um regime cumulativo quebrando a cadeia do regime não cumulativo. E aí, por valor agregado, isso vai acabar, né? Porque as formas tributárias vão ser sobre o valor agregado em relação ao CBS e IBS. Regras. Diversas regras para cada tributo, estado e município. Depois da reforma, elas vão estar um pouco mais unificadas, mas a alíquota provavelmente vai ser definida por estado e município. Então, nós temos que ainda acompanhar o desenrolar, né, disso para ter certeza como vai ficar essa fase. Exceções e regimes especiais. Hoje tem muitas exceções e regimes especiais e a tendência é que tenha redução significativa de exceções e regimes especiais. Tributação sobre a propriedade também faz parte da reforma. Tributação do IPTU. Então, antes da reforma, a alteração da base de cálculo requer lei municipal aprovada pela Câmara dos Vereadores e depois da reforma, prefeitos poderão alterar a base de cálculo por decreto. O IPVA incide apenas sobre veículos automotores, né, com alíquotas diferenciadas conforme a utilização, e depois da reforma ele passará a incidir também sobre aeronaves e embarcações, com alíquotas variáveis conforme o valor, tipo, utilização e impacto ambiental. E o ITCMD, alguns estados aplicam alíquotas progressivas, mas isso não é obrigatório e não incide hoje sobre heranças do exterior. Depois da reforma, a tributação passará a ser progressiva, será obrigatória, incidirá sobre heranças do exterior, será cobrada pelo estado de domicílio do falecido e não incidirá sobre doações a entidades sem fins lucrativos, beneficentes, institutos científicos e tecnológicos. Quanto ao critério espacial, a reforma adota o critério de destino para a cobrança de tributos, o que significa que a arrecadação ocorrerá no local onde o consumo se dá, onde o consumidor está, e não onde o serviço ou bem é produzido. Esse critério é fundamental para evitar guerra fiscal entre estados e municípios. E o critério material da reforma é a circulação de bens e serviços. O critério material, tanto para o CBS e IBS, se concentrará na circulação de bens e na prestação de serviços, incluindo serviços digitais. A não cumulatividade de valor agregado, o imposto será calculado com base no valor que é adicionado em cada etapa da cadeia produtiva ou da prestação de serviços, com compensação do imposto pago nas etapas anteriores. Em relação à segurança jurídica, que hoje a gente tem um problema sério no Brasil em relação à área tributária, a definição clara do critério material garante que os contribuintes saibam exatamente quais atos ou operações estão sujeitas à tributação, evitando controvérsias e garantindo a eficácia da arrecadação. E aqui estão meus contatos. Meu nome é Renata Santana Santos. Quem tiver interesse, me segue lá no Instagram. Estou postando muita coisa sobre a reforma e outros temas da área tributária. E tem um grupo de estudo sobre a reforma tributária. Está aqui o link para quem quiser participar. Vem fazer esse estudo com a gente.